Nós vamos ler alguns versículos de 1 Crônicas 21. Glória a Deus. A minha Bíblia tem um título que diz assim: Davi numera o povo e Deus o castiga. Versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar, ou seja, a contar Israel. Versículo 11. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para você 3 anos de fome, 3 meses que te consuma diante de teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de peste na terra. E o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Versículo 14. Mandou, pois, o Senhor a peste, e caíram, ou seja, morreram 70.000 homens. Versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que eu não ofereça holocausto que não me custe nada. Versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu uma ordem ao anjo, e o anjo colocou a tua espada na bainha. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os olhos por um instante, em nome de Jesus. Aleluia. Nós sabemos, Deus, que a tua palavra já foi lida. É a tua palavra. É a tua palavra que salva. É a tua palavra que renova. É a tua palavra que revela. A maior revelação que temos aqui conosco é a tua palavra. É ela que é apta a espada. A tua palavra é a espada que é apta para atingir a divisão da junta e da medula e discernir as intenções de todos os corações. Por isso eu te peço, Paizinho, não cales a tua voz sem antes termos entregue à tua igreja tudo que o Senhor preparou para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta aí, se você puder, em Crônicas 21, porque nós vamos discorrer naquilo que Deus quer falar conosco. A primeira mensagem que Deus quer falar conosco é o título daquilo que Ele me entregou para essa noite. E o Senhor, Ele já manda dizer para a igreja que se Ele não mandou fazer, não faça. Eu começo a olhar para essa palavra e ela, no versículo 1, diz que Satanás incitou a Davi. Satanás instigou Davi a fazer uma contagem do número de pessoas que existia em Israel. E eu começo a ver que o diabo, desde o princípio, desde o início, ele tem dialogado com algumas pessoas. Quando olho para a Bíblia Sagrada lá em Gênesis, Deus disse para Adão, logo no início: Adão, de todas as árvores você pode comer, mas essa que está aqui no meio não comerás. E depois que ele deu essa ordem para Adão, ele cria Eva. E o Senhor não falou isso para Eva, mas Adão falou isso para Eva. Eu vejo Deus passeando pelo jardim do Éden e dialogando com Adão. Eu vejo Deus falando com Adão quando criou a mulher. Eu vejo Deus o tempo todo estabelecendo um diálogo com Adão, mas eu não vejo Deus tratando com Eva. Eu não vejo Eva se dirigindo a Deus. Eu não vejo Eva falando com o Senhor, mas eu vejo Eva dialogando com a serpente. A Bíblia vai mostrar para mim e para você em Gênesis que Eva tem um diálogo com Satanás. Quando ele diz para ela por que ela não comia daquela árvore, do fruto daquela árvore, ela responde. Então eu começo a ver que existe na Bíblia Sagrada um diálogo entre Eva e Satanás, mas eu não vejo um diálogo entre Eva e o Criador.
A serpente pergunta por que você não come e ela dá a resposta exata, a resposta correta. Porque Deus falou que não é para comer. E a serpente continua dialogando com ela, continua falando com Eva e diz: Deus mandou você não comer, porque essa é a árvore do conhecimento. E naquele momento Eva é convencida, porque dentro de um diálogo nós vamos falar sobre coisas, vamos falar sobre pessoas, e neste momento nós podemos ser convencidos, ou nós podemos persuadir alguém e convencer a este alguém. Dentro de um diálogo, eu entendo que existem várias facetas e várias coisas que podem acontecer a partir de um diálogo. E eu vejo Satanás dialogando com alguém que eu não vi dialogando com Deus. E agora eu já começo a entender que quem não tem diálogo com Deus acaba dialogando com Satanás. Quem não conversa com Deus acaba batendo papo com o diabo. O Senhor já começa a mandar dizer para a igreja que a igreja que não conversa com Deus, Satanás vai puxar assunto com você. Quem não tem diálogo com o Criador, quem não estabelece intimidade com Ele, Satanás vai puxar assunto, quer seja através da rede social, quer seja pessoalmente, mas ele vai dar um jeito de puxar um assunto com quem não conversa com Deus. Mas pastor, é só com quem não conversa com Deus? Não, porque Davi conversava com Deus. E a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão faminto, procurando a quem? A quem? Tragar. Satanás chega até Davi, e a Bíblia diz que ele incitou. E nós sabemos que existem formas do diabo fazer com que nós façamos o que ele quer. Muitas vezes o diabo vai instigar, ele vai induzir, ele vai oprimir. E aquela fala de Satanás vai de encontro com o coração do homem e com o coração da mulher. Satanás sabe exatamente onde trabalhar, ele sabe exatamente onde lançar a palavra, para que possa produzir um fruto podre diante dele. Ele vai lançar a palavra justamente nos lugares que são mais alterados dentro de nós. No nosso ego, no nosso orgulho, na nossa vaidade. É justamente aí que ele lança a sua seta. Nós vemos pessoas que muitas vezes caem, se manifestam, e aí as pessoas dialogam com demônios, perguntando quem é você, o que você veio fazer. Mas a palavra do Senhor me manda dar apenas uma ordem para ele e dizer em nome de Jesus: sai. E então eu começo a ver que Satanás, ele conhece o homem porque ele está ao nosso redor. E ele vai procurar um jeito de dialogar dizendo: você vai ver como eu posso te dar sucesso. Você vai entender, você pode agora entender como é que eu posso te levar para lugares altos. Satanás, ele vai chegar com as propostas das mais diversas possíveis. E agora eu quero perguntar para você, o que é que Davi fez? O diabo assoprou no ouvido dele e disse: faça uma contagem do povo de Israel, para você saber quantas pessoas você lidera e quantos homens de guerra você tem. Satanás não estava dentro do corpo de Davi, ele não cai possesso, ele não manifesta ali, mas o diabo induz Davi. O qual foi o pecado de Davi? Mandar contar o povo? Mas o Senhor tinha mandado contar o povo em números. Já existia uma contagem do povo de Israel que Deus ordenou: vá e conte o povo de Israel. Eu quero saber quantos tem, qual é o problema em contar esse povo. Primeiro problema, Deus não mandou. Deus não havia mandado Davi contar o povo de Israel. Segundo problema, a motivação de Davi foi uma motivação errada. O porquê Davi mandou contar esse povo foi uma motivação errada dentro do coração de Davi. A Bíblia diz que o nosso orgulho, o nosso coração, ele vai nos enganar. E quando Satanás manda ele contar, aquela palavra veio de encontro com o coração de Davi. Aquela palavra, ela toca lá no íntimo de Davi, e ela vai de encontro com o orgulho do homem que ama o poder muito mais do que o dinheiro.
Então o diabo conhece onde é que ele pode lançar a seta. E ele lança essa seta em Davi, no orgulho e na vaidade de Davi. E aí naquele momento ele sente desejo de saber quantos homens de guerra ele tem. O desejo de saber quantas pessoas ele lidera. O seu coração fica envaidecido, orgulhoso de saber que ele é um rei, que tem muitas pessoas sob o seu comando e sob o seu domínio. Ei, queridos, existe muita gente que está na casa do Senhor e que está confuso com as vozes que estão ao seu redor. Muita gente que está na casa do Senhor e usa o nome do Senhor para dizer que Deus mandou fazer, quando é apenas um desejo do teu próprio coração. Existem muitas pessoas que se aproximam intimamente de outras pessoas sem que Deus tenha mandado estabelecer aliança entre essas duas pessoas. Existem pessoas que mudam de casa, mudam de igreja, mudam de trabalho, sem que Deus tenha ordenado que faça isso. Pessoas que casam-se sem que Deus tenha mandado casar, sem que Deus tenha confirmado esse casamento. Pessoas que querem governar coisas e lugares sem que Deus tenha entregue a unção do governo na vida daquela pessoa. Pessoas que querem conduzir ministérios sem que Deus tenha ordenado para se mover do lugar. Nós temos visto que, como Davi, muita gente confusa com as vozes que escuta e começa a dizer: Deus me mandou fazer isso. 3 dias depois, você está fazendo? Não estou fazendo mais. Deus mandou parar de fazer isso. Deus mandou eu me mover para cá. Você já foi para não? No meio do caminho Deus mandou. Que confusão, uma confusão. Por quê? Porque essas palavras que muita gente julga que é o Senhor, na verdade é a incitação de Satanás, que vai de encontro com o desejo pecaminoso do nosso coração. Pessoas que se intrometem onde elas nunca foram chamadas para se intrometer. Deus nunca mandou, às vezes, algumas pessoas estarem em determinados lugares e falar determinadas coisas, mas fazem sem que Deus tenha mandado. Pessoas que levam outras pessoas para dentro da tua casa sem que Deus tenha mandado. Pessoas que querem liderar e Deus não chamou para liderar. Pessoas que dizem que estão super dispostas para servir, para pregar, para cantar, para limpar a igreja, mas a motivação do coração é uma motivação errada. Fazem esperando elogios, aplausos, reconhecimento, e fazem para sentir a sensação de poder. Muita gente quer servir a Deus do seu jeito, sem que Deus tenha mandado fazer. Por que é que nós temos visto muitos ministérios fracassados? Ministério de pregação fracassado, ministério de louvor fracassado, ministério de tudo quanto é jeito fracassado, porque Deus não mandou fazer, Deus não mandou executar aquele ministério, ao menos não naquele tempo. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas acham que podem servir a Deus do seu jeito, achando que se tem liberdade, pode fazer de tudo, porque a gente levanta a mão e diz: eu sou livre. Mas aí a gente acha que pode fazer o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. E o Senhor manda dizer para nós, nação brasileira, na bandeira do Brasil tem uma frase. Você sabe qual é essa frase? Então diga ela, qual é? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Primeiro vem a ordem, depois vem o progresso. Por que não tem progresso? Porque não tem ordem. A nação brasileira deveria ter progresso e prosperar como nenhuma outra. Somos ricos. Somos uma nação que tem muita terra, que tem muita riqueza, mas não tem ordem. E assim é em qualquer lugar, qualquer lugar da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida, se não tiver ordem, não há progresso. Aí a gente quer fazer de qualquer jeito para Deus. E se fosse assim, você é livre, você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Não. Isso é indução de Satanás. Cuidado, porque se fosse assim,
A adoração de Nadab e Abiú tinha sido aceita por Deus. Eles foram colocar incenso no altar, oferecer para Deus, e não podiam, porque não era sacerdote, não era o sacerdote determinado para fazer aquilo. O fogo estranho que eles ofereceram, consumiram eles. Não é de qualquer jeito, igreja. Não é do jeito que a gente quer. Ah, mas eu faço com a melhor das intenções no meu coração. Uzá foi segurar a arca do Senhor com a melhor das intenções, mas existia uma ordem antes da intenção do coração de Uzá, e a ordem era: não toque na arca da aliança. Uzá morreu. Não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito. Porque se fosse assim, eu te pergunto, por que é que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? E se fosse assim, por que é que Deus rejeitou Saul? Não é de qualquer jeito, não é do meu jeito e não é do seu jeito, porque Deus é Deus de princípios nessa terra. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de organização. Deus é Deus de hierarquias. Se Deus não mandou, não mova seus pés, não mova suas mãos e não mova sua boca. Se Deus não mandou, não abra os teus lábios. Se Deus não mandou, não mova o seu pé do lugar. E a palavra que nós estamos lendo, baixa só um pouquinho, só um tiquinho. A palavra que nós estamos lendo diz assim, que quando Davi sai e chega até Joabe, ele diz: vai contar o povo de Israel. Joabe diz para ele: para que isso, meu senhor? Todo esse povo que está aqui é teu. Para que o Senhor quer contar este povo? Joabe fica sem entender e tenta barrar Davi ali. Mas a Bíblia diz que a vontade do rei prevaleceu. E Deus começa a mostrar para mim e para você que existem pessoas que Deus levanta para tentar barrar a nossa loucura quando nós estamos nos movimentando fora da vontade de Deus. Deus ainda levanta profeta, Deus ainda levanta homem e mulher de Deus para dizer para mim, para você: não faça. Deus não está nesse negócio. Mas aí a gente diz: ai, já quer me dominar, ai, já quer mandar na minha vida, já quer me impedir de viver, ai, já quer parar meu ministério. Não, querido, não é isso. Deus levanta Joabe, Joabe diz: não vai não. Por que o senhor vai fazer isso? Mas mesmo assim ele vai, porque a vontade do rei prevaleceu sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele sai, e ele leva 9 meses e 20 dias para voltar com a contagem. Aí eu fico olhando para Davi, que mandou fazer algo que Deus não havia determinado, e durante 9 meses e 20 dias, tudo parecia estar bem, tudo parecia correr perfeitamente bem. É que eu olho para um Deus que vê a gente se movimentando fora da presença dEle, fora da vontade dEle, e Ele cruza os braços e ainda fica observando até onde a gente vai, até onde nós vamos caminhar sem que Ele tenha mandado. 9 meses e 20 dias Ele demora para voltar. Eu tenho visto gente que está caminhando fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, está fazendo coisa que Deus não mandou, e só porque tem 9 meses e 20 dias e nada aconteceu, Deus não puxou o anzol, Deus não puxou a corda, Deus não tirou da tomada, está achando que está debaixo da vontade de Deus. O Senhor manda dizer para a igreja: existe um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu levantar a minha mão e disser que não prega, não louva, não faz mais nada, não se movimenta, não anda, não fala, eu ainda continuo sendo Deus e posso fazer. Aleluia. Oh, aleluia. É que a gente acha que se não é de Deus,
Amanhã cedo Deus vai falar para mim que não é. Mas o Senhor já nos ensinou tanto, que Ele espera que no mínimo a gente conheça a voz dEle. Deus espera que no mínimo a gente busque a mortificação da carne, para Satanás não trabalhar na carne cheia de vaidade, de orgulho. E por isso o Senhor vai deixando. Sabe aquele ditado, tá pegando corda, ó. Tá pegando corda. Fazendo o que Deus não mandou fazer. E intrometendo onde Deus não mandou intrometer. Dando ordem para quem Deus não mandou dar ordem. Movimentando, mudando, saindo, andando, relacionando com quem Deus não mandou relacionar. Deus está deixando. Deus está deixando. 9 meses e 20 dias. Volta de lá esse homem. Nesse período, Davi ficou pensando, está fluindo, está dando tudo certo, está crescendo, está prosperando. Porque tem gente que está fazendo fora da vontade de Deus e está vendo, está achando que está prosperando, que está fluindo e que está dando certo. Deus é compassivo. Deus é paciente. Quem sabe Joabe não voltaria de lá dizendo, não deu nada certo, não vou contar, não vou fazer isso. E Deus paciente, está deixando. Sabe, queridos, tem coisas que nós estamos fazendo e o Senhor manda dizer para a igreja, eu estou permitindo, estou deixando. Eu estou deixando. Vai chegar uma hora que eu vou puxar essa corda. E depois que eu puxar o anzol, não tem mais para você, não tem mais para mim. Não tem mais para nós. A gente está se movimentando muitas vezes pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio achismo, pelos nossos próprios desejos, pela vontade do nosso coração. Durante esse tempo, Davi pensando, está dando certo, está prosperando, a viagem está sendo boa, vai indo. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus vai deixando. A gente vai achando que está certo, Deus vai deixando. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:14, que vai chegar a hora da prestação de contas. É que a gente acha que esse momento não vai chegar. E o Senhor está falando para mim e para você, fazer fora da direção de Deus é fácil. Eu quero ver prestar contas sobre isso. Eu quero ver sentar cara a cara com Ele e prestar contas quando Ele perguntar, quem mandou você fazer isso? Quem te ordenou? Quem te deu liberdade? Por que você foi acender o incenso? Por que foi oferecer fogo estranho? Por que você ainda atende aquela ligação? Por que você ainda dá conversa? Por que você ainda tem intimidade, tem relacionamento? Por quê? Vai chegar a hora da prestação de contas. Sabe por quê? Tudo que a gente tem é de Deus. E nós somos mordomos de Deus. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Mas estamos aqui para fazer apenas aquilo que Ele nos ordenou. Joabe vai, faz a contagem, ele chega de volta. No versículo 5 você vai ver, ele dizendo assim, eu contei 1.100.000 homens, e mais 470.000. Nas minhas contas, se eu não estou igual a Dilma, 1.100.000, mais 470.000, querida, é 1.570.000. Sim ou não? Ele volta dizendo, ei, rei Davi, tu tem 1.570.000 homens, e destes, 1.100.000 é homem de espada, 1.100.000 é homem de guerra, é homem de luta, é homem de batalha. Aí eu começo a olhar para Davi, e ver um coração sendo massageado. Eu tenho 1.570.000 homens que eu comando. Eu começo a ver o ego de Davi inchando. Eu começo a ver que aquela situação que Deus não mandou fazer está trazendo prazer para Davi. Eu começo a ver que aquilo que Deus nunca mandou fazer, massageou o ego de Davi, fez Davi se sentir poderoso. Eu começo a ver que aquilo que Deus não mandou fazer, e Davi fez com que Davi se sentisse amado,
protegido, guardado, desejado. E tem muita coisa que a gente faz fora da vontade de Deus, só para se sentir amado e desejado. E o Senhor está dizendo para nós: o momento da prestação de contas vai chegar. A Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto é o nosso coração. Quando ele diz para Davi o que Davi quer ouvir, o coração de Davi se sente realizado. Ei, cuidado. Cuidado com a forma como você se sente realizado, fazendo coisas que Deus não te mandou fazer. Olha aqui para mim. Cuidado, porque você não precisa ficar buscando se sentir amado, fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Deus já te ama, ponto final. Cuidado, porque você não precisa ficar buscando se sentir poderoso, fazendo coisas que Deus não te mandou fazer, porque todo poder está no nome de Jesus. É só Ele quem tem poder. É só Ele quem opera nas nossas vidas. E se Ele disser que Ele não opera mais, Ele não vai operar. Se Ele disser que Ele não vai usar mais, Ele não usa mesmo. Cuidado quando você quer se sentir protegido pelo teu dinheiro, pela influência, pelo sobrenome. Davi se sentiu protegido com aquela informação. Quando ele fez algo que não era da vontade de Deus, ele se sentiu protegido, e a gente também faz isso. Mas a verdadeira proteção estava nas mãos do guarda de Israel. A verdadeira proteção para a vida dele só podia vir do próprio Deus. E a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e mentiroso. Ele vai fazer com que eu me sinta amada, fazendo coisas que Deus não me mandou fazer. Será que a igreja entende onde Deus está tocando? Será que a igreja entende onde o Senhor está vendo, o que o Senhor está vendo? Será que a igreja entende que tem um Deus que sonda o profundo, o oculto e o escondido? De gente que faz aquilo que Deus não mandou fazer só para se sentir amado, só para se sentir desejado? O Senhor está dizendo: está indo 9 meses e 20 dias e eu estou deixando. Mas agorinha tem gente que vai começar a chorar. Agorinha tem gente que vai começar a pôr a cara no pó, de manhã, de tarde, de noite, pedindo remissão para o Senhor. Deus vai deixando, e Ele está dizendo: eu tenho visto você procurar ser amado, aceito, poderoso, completo. E nós só vamos conseguir ser completos em Cristo Jesus. Fora da presença de Jesus, ninguém consegue se sentir completo e realizado. Aí a Bíblia diz que, em Tiago 4:6, o Senhor resiste aos soberbos. Aquele coração ficou cheio de si mesmo, se tornou naquele momento um homem que sabia que ele liderava. Imagina, é a mesma coisa de um pastor que tem uma igreja com 1.570.000 membros, e o coração dele se encher, e achar que tudo aquilo que acontece é pela mão dele, é pelo poder dele. Ele se sentir um pastor próspero, porque a igreja tem 1.570.000 membros, sem render graças e honra àquele que tudo pode. Davi se sente protegido com esse exército. Qual rei não sentiria protegido? E tantas vezes a gente se sente protegido porque tem um emprego. Eu tenho emprego, eu pago o plano de saúde. Queridos, milionários já morreram de doenças incuráveis em melhores hospitais do mundo e não conseguiu se curar. Quando Deus quer fazer, Ele faz na UPA do Pascoal. É bom ter um plano de saúde, sim ou não? Sim, mas quando Deus quer salvar, Ele salva deitado lá nas cadeiras, lá da enfermaria da UPA. Porque a nossa proteção está no Senhor. O grande guarda de Israel é o nosso Senhor. Quando ele vê aquele coração exaltado de Davi, aquele coração cheio, mandou contar para se sentir. Fez para se sentir. A Bíblia diz que o Senhor pergunta: quem mandou contar? Quem mandou contar? Naquele momento, o Senhor fere Israel. E o Senhor feriu Israel. Presta atenção nisso que Deus está falando. O Senhor feriu 70.000 homens de Israel. Quem foi que mandou contar?
Não, igreja. Quem foi que mandou contar? Fala, meu pai. Não foi Davi que mandou contar? Então eu vou de novo. Quem mandou contar? Vocês estão com medo? Foi Davi mesmo. O cão falou, mas quem mandou contar foi? Se foi Davi que mandou contar, se foi Davi que fez o que não era da vontade de Deus, por que que Deus feriu 70 mil homens de Israel? Se foi Davi quem saiu do centro da vontade de Deus, por que que Deus não exterminou só Davi? Por que que Deus não matou Davi, não encheu ele de lepra, não aleijou, esquartejou e enterrou só Davi? Por que que apenas Davi não pagou esse preço? 70 mil homens de Israel pagam o preço, porque Davi saiu do centro da vontade de Deus. Por quê? Primeiro, porque Deus tocou justamente, o orgulho de Davi não eram os 1.570.000 homens? Deus tocou no lugar do orgulho de Davi. E a gente muitas vezes se orgulha de coisas, e quando nós nos orgulhamos, o nosso coração se enche daquela coisa, daquela pessoa, daquele título, daquele nome. O nosso coração se enche. E quando o nosso coração se enche, porque eu estou orgulhosa da casa que tenho, eu estou orgulhosa do filho que tenho, eu estou orgulhosa, o meu coração enche de orgulho e não se encontra lugar para Deus. O Senhor toca justamente no motivo do orgulho de Davi. E por que que o Senhor fez isso? Por que que Deus não matou somente ele? O mais interessante é que o Senhor toca em Israel, porque Davi era uma autoridade sobre Israel. Diga misericórdia. O que Davi faz fora da vontade de Deus, sendo ele autoridade sobre o povo de Israel, aquela maldição alcança o povo que está debaixo da autoridade de Davi. Será que a igreja está entendendo que quando um pai toma decisões fora da vontade de Deus, a família inteira paga um preço? Famílias inteiras são destruídas por decisões de pais e mães de fazerem coisas que Deus não mandou fazer. Davi tinha autoridade sobre aquele povo, e o erro de Davi atinge aquele povo. Quantas vezes nós vemos patrões, donos de empresa, fazendo coisas fora da vontade de Deus, coisas que Deus não mandou fazer, e gera desemprego, fecha as portas daquela empresa, porque ele tinha autoridade naquele lugar, o poder de decisão estava sobre ele, e ele tomou uma decisão errada. Quantas vezes nós vemos que a decisão do presidente da república causa problemas para toda uma nação? Quantas vezes nós vemos que uma decisão errada de um pastor que toma a decisão de fazer coisa que Deus não mandou, pode dissipar uma igreja inteira? Então, quem exerce autoridade sobre alguém, é bom começar a pensar no que Deus está falando aqui. Porque muitas vezes a gente está disposto a pagar preço, nós com a nossa carne, mas não está disposto a ver um filho pagar preço. A gente não está disposto a ver um filho ser tocado pela mão de Deus, por causa daquilo que eu fiz, por causa daquilo que eu procurei com as minhas próprias mãos. Davi tinha autoridade sobre aquele povo, e o Senhor simplesmente mata 70 mil homens. Mas Davi era um homem diferenciado, Davi era um homem diferente dos outros. Quando ele percebe o que Deus está fazendo, logo, a Bíblia diz que logo o coração de Davi corre para o Senhor. Quantas vezes nós vimos Davi correr para os pés do Senhor? Quantas vezes nós vimos Davi correr e colocar a boca no pó e pedir o perdão para Deus? Davi, quando ele viu o que ele tinha feito, que ele tinha agido fora da vontade de Deus, ele corre desesperadamente para pedir perdão para Deus. Mas escute, as consequências daquilo, as consequências do que ele fez, elas já tinham sido geradas.
é que a gente diz assim: eu vou dar o calote, meu nome está no SPC, e aí eu vou pedir perdão para Deus, e Deus vai fazer desaparecer de lá. Queridos, vai desaparecer de lá quando pagar quem deve. A gente acha que é assim, que as coisas são instantâneas. Davi corre para os pés do Senhor, e ele vê o que ele tinha feito de errado, e o Senhor diz para ele: Davi, tudo bem, Davi, mas a consequência do que você fez, ela já foi gerada. Tem um preço para pagar, porque colocou a mão onde não era para colocar, porque fez o que não era para fazer. Deus está dando resposta para pessoas aqui, e Ele está dizendo: eu não estou neste negócio. Se você vem perguntar para Deus, Deus, confirma, Ele está dizendo: não, eu não estou neste negócio. É muito bom vir para o culto e escutar Deus dizer: sim, eu sou contigo, vai. Deus não foi com Joabe, Deus não mandou o Davi fazer isso, e Ele está dando uma resposta, porque o não de Deus também é uma resposta. Diga glória a Deus. Eu vejo Davi correndo para o Senhor no versículo 8. Então Davi disse para Deus: gravemente eu pequei, agora tira a iniquidade do teu servo, porque eu fui louco. Aí ele vai no versículo 13, e ele vai e fala com Deus de novo. Então disse Davi: eu estou em grande angústia, caí nas mãos do Senhor, a misericórdia dele é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Davi ora desesperadamente. No versículo 16 ele diz: Davi levantou os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, prostraram seu rosto na terra. E a Bíblia diz que ele falou para Deus: não sou eu que mandei contar o povo? Não fui eu que pequei contra o Senhor? Que a sua mão esteja apenas contra mim. O Senhor disse: não, eu toquei no teu orgulho. Teu orgulho não era esse povo? 70.000 homens já morreram, e o anjo continuava com a espada apontada para Jerusalém, disposto a matar 1.570.000 homens se fosse necessário, disposto a exterminar tudo que enchia o coração de Davi e não dava lugar para o Senhor, não dava glória para o Senhor. Porque Davi deveria dizer: tem 1.570.000 homens, mas se a mão de Deus não for comigo, então eu vou fracassar com esse exército inteiro. Mas em nenhum momento ele rende glórias ao Senhor nessa passagem. Em nenhum momento ele diz para o Senhor: Senhor, eu só faço porque o Senhor está comigo. Senhor, eu tenho casa porque foi o Senhor que me deu. Senhor, eu tenho comida na mesa porque foi o Senhor quem me deu. Eu não vejo isso aqui nessa passagem. Mas o coração dele fica cheio, e então ele põe a boca no pó, e ele ora, ele chora, e ele pede para Deus: faz comigo, mas não faz com os meus. Quantas vezes a gente fez isso, sim ou não? Deus, eu que pequei, não toca nos meus, fui eu que pequei. E aí o Senhor diz para Davi: tem uma consequência, e agora você tem que pagar pelos seus erros, para você aprender. Mas o Senhor não me perdoou? Perdoei, mas a consequência do pecado, ela é real. A consequência de fazer o que a gente quer fazer é real, ela existe. E o Senhor disse para Davi: mas eu sou bom, misericordioso, e eu vou deixar você escolher como você quer pagar pelo teu erro. Aí ele disse para Davi: você quer 3 anos de fome? Você quer 3 meses de morte pelos teus inimigos? 3 anos de fome, 3 meses do povo sendo morto pela espada dos inimigos? Ou você quer 3 dias de peste? Escolhe, Davi. Por que Deus está falando isso para nós? Para a gente ter ciência de que tudo o que a gente está fazendo fora da vontade de Deus tem uma consequência. Davi olha para aquela situação e ele diz: Senhor, eu não quero morrer pela mão dos inimigos. Se eu tiver que morrer, que seja pela tua mão. Então manda 3 dias de peste. Mas eu entendo que Davi deve ter pensado assim: 3 dias de peste passa depressa.
3 anos de fome demora para passar. É que quando a gente tem que pagar por aquilo que a gente fez, a gente quer o mínimo possível. Mas quando a gente quer recompensa de Deus, a gente quer muito. A gente quer o máximo. Se fosse uma recompensa e Deus estivesse dizendo: Davi, você quer 3 anos de glória ou 3 dias de aplausos? Ele ia dizer 3 anos de glória. Porque quando a gente tem que pagar pelo que a gente está fazendo, a gente diz: eu não merecia tudo isso. Quando alguém vem chamar a atenção porque a gente se meteu onde não é chamado, a gente diz: eu não merecia tudo isso. Não precisava falar assim comigo. Não precisava fazer assim comigo. Porque quando a gente erra, a gente acende o nosso termômetro de autocomiseração e sente pena de si mesmo. Honrado é o homem que diz para Deus: eu pequei, eu errei e estou pronto para pagar o meu preço. Se o Senhor estiver comigo, eu estarei aqui. O povo pagava aquele preço, mas em nenhum momento a Bíblia diz que o Senhor parou de olhar. A Bíblia diz que o anjo passava a espada, matava com peste e Deus estava vendo. O anjo estava com a espada estendida para Jerusalém e Deus estava vendo. Davi estava vendo acontecer as tragédias, mas o Senhor também estava vendo. Os olhos do Senhor estavam acompanhando aquela situação, aquela tristeza que estava acontecendo porque alguém errou. Aquela desolação dentro daquela casa, dentro dessa casa que está acontecendo, por conta de um erro de alguém. Os olhos do Senhor também estão ali, lá naquele lugar onde você trabalha, que errou. Os olhos do Senhor também estão lá naquele lugar, no meio da família, no meio da parentela, no meio da igreja. Alguém está pagando um preço, mas os olhos do Senhor estão sobre esse povo. A Bíblia diz que no momento que o anjo estava com a espada para cima, o Senhor olhava para aquele povo morrendo com a peste. Deus disse: basta. Já tinha pago todo o preço? Não, ainda não. O anjo estava com a espada desembainhada. E quando morria aquele povo, o Senhor disse: basta. Morreu 70 mil, Deus falou: basta, espera aí. Vou ter uma conversa com Davi. Quem sabe resolve e não morre mais gente. Quem sabe resolve e eu não mato 1.570.000. Fica por esses 70 mil. O anjo com a espada para cima. Deus disse: basta, espera aí. Aí Deus manda dizer para Davi: é o seguinte, o Senhor está mandando você subir até Moriá. E aí o Senhor está falando para você, Davi, que lá em Moriá, na terra de Ornã, é para você oferecer. Escuta que você vai pegar o que Deus quer falar. Você vai oferecer na terra de Ornã um sacrifício a Deus. Mas antes de oferecer o sacrifício a Deus, você vai construir um altar. Não, Deus não falou reconstruir como Elias lá em cima do Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele reconstrói, pega as pedrinhas e reconstrói. Aqui para Davi ele está falando que é para construir um altar. E Davi recebe essa mensagem de Deus, e eu começo a pensar que Deus manda esse homem e cita de novo o Monte Moriá. O Monte Moriá, quando ele é falado na Bíblia, a primeira passagem que a gente se lembra é a que eu preguei esses dias aqui, o lugar aonde Abraão iria oferecer o teu filho Isaque como sacrifício vivo na presença do Senhor. Então ele falou: vai para o Monte Moriá, lugar de sacrifício. Aconteceu uma situação, tem gente lá morrendo pesteado. Eu não sei qual é a peste, se é o vício, eu não sei qual é a peste que está assolando a sua descendência, que está assolando a tua casa. Mas o que eu sei é que Deus está mandando subir até Moriá, lugar de sacrifício. O que eu sei é que Deus está dizendo que Ele já segurou o pior. Ele segurou nos ares. Não aconteceu o pior, porque Ele mandou o anjo parar com a espada nos ares. Mas Ele está dizendo: é momento de subir a Moriá, lugar de sacrifício. O anjo ainda está com a espada desembainhada. O pior ainda pode acontecer. É tempo de agir.
sobe para Moriá. E lá em Moriá, no lugar de sacrifício, você vai construir. Deus está dizendo que é para construir. E ele chega até lá, até Ornã, e ele diz assim: eu preciso sacrificar a Deus aqui, nessa parte que é sua terra. Ornã olha para ele e diz: rei, toma aqui tudo que você precisa. Toma a terra, toma a lenha, toma o cabrito, toma tudo que você precisa. Vai lá sim, eu te dou tudo, todo o subsídio para você sacrificar para Deus. O Senhor manda chamar pessoas para construir o ministério na presença dEle. Aí a gente fica 24 horas dando papinha na boca da pessoa, achando que a pessoa não tem que ser forjada no fogo, queridos. E não é de papinha que a gente forja o caráter de um profeta, não. Não é de papinha que a gente sustenta um homem e uma mulher de Deus, não. E aí ele chega lá, o Ornã quer dar tudo de mão beijada. E o Senhor está dizendo que se for para oferecer para ele coisas que vêm, que não te custa nada, não precisa oferecer. Davi olha para ele e diz: não, eu vou pagar. Eu vou pagar. Ele não precisa pagar. Eu estou te dando, vai lá e oferece para Deus aqui o cabrito. Davi disse não. Davi sabia onde ele tinha mexido. Davi sabia o que ele tinha feito. Davi sabia que ele precisava fazer coisa grande. Davi sabia que ele tinha que se movimentar de acordo com a vontade de Deus naquele momento. Ele sabia perfeitamente que se ele pegasse tudo pronto e entregasse para Deus as coisas que eram de outro, não adianta você querer vencer só com as minhas orações. Não adianta você querer vencer só com os meus jejum pela tua vida. Não adianta você querer adorar, pregar só com aquilo que eu te ensino. Existe um tempo de construção que você mesmo tem que buscar e construir na presença de Deus. Ele disse: não, eu não quero, eu vou comprar. Porque eu não posso oferecer nada para o meu Deus que não seja um sacrifício para mim. Meu Deus, eu não posso oferecer aquilo que não me custe. É que a gente quer dar para Deus a sobra. A gente quer dar para Deus a sobra do tempo. Ah, isso aqui não me serve mais, manda para a igreja. Não, queridos, não faz assim não. Não serve mais, você joga lá no lixo. Aí você pega. Você quer fazer, se você quer fazer bonito, você pega, vai lá na loja e compra o novo. Esse aqui eu comprei para a casa do Senhor. Porque a gente quer dar para Deus aquilo que não nos custa, aquilo que não vai trazer nenhum tipo de sacrifício para nós, aquilo que não vai fazer falta. A gente só quer entregar para Deus a rebarba. Aqui eu fiz tudo para mim, está tudo certo, minha casa, tudo. Agora isso aqui sobrou, oferta lá, essa moedinha aqui, ó, oferta lá. Não, Deus está falando: eu quero oferta daquilo que te custa. Isso para mim é sacrifício. Isso para mim é de verdade sacrificar. E quando eu olho para essa passagem, eu começo a entender que naquela época existiam alguns tipos de oferta. Eu quero te ensinar. Existia a oferta pela culpa e a oferta pela remissão. A oferta da culpa fazia com que as pessoas fossem perdoadas. E a oferta da remissão fazia com que cessasse e parasse o preço daquilo que a pessoa tinha feito, o preço do pecado. E aí Davi, que sabia disso, ele sobe para fazer uma oferta de remissão a Deus. Davi é um homem que não dorme. Ele se lembra de todos os ensinamentos. Ele sabe de tudo. Ele sabia como agir. Ele sabia como fazer. Ele sabia o que funcionava. E aí ele corre para fazer uma oferta de remissão. Naquela época, a oferta de remissão era entregue na mão do sacerdote. Não era depositada no gasofilácio. Porque o sacerdote fazia uma oração específica para cessar os efeitos daquele pecado diante de Deus. Naquela época, os animais, na oferta de remissão, eles eram todo queimado por inteiro. Não se havia o derramamento de sangue, os sacerdotes não podiam participar daquilo. Era uma oferta para remir. E aí eu começo a ver alguém que fez uma oferta para remir, como ninguém nunca vai conseguir fazer.
Eu vejo alguém que olhou para essa humanidade cheia de pecado, que tinha um preço terrível para pagar. Ele olhou de lá de cima para nós e disse: não aguenta pagar o preço, o pecado é gigante. Sodoma e Gomorra tomou conta, o pecado tomou conta. Eu vou fazer uma oferta para remir os pecados do mundo, e Deus entrega teu filho como uma oferta de remissão. Senhor, entrega Jesus como uma oferta de remissão, para que possa nos remir de todo pecado, para que nós possamos, para que o Senhor pudesse fazer cessar o preço do pecado que nós nunca conseguiríamos pagar, as chibatadas que nunca conseguiríamos levar, a cruz que a gente não conseguiria carregar. E aí Deus faz essa oferta de remissão para o povo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Não, queridos, digam glória a Deus com vontade. E aí Davi vai ali, ele compra aquela terra, ele compra tudo que precisa, e ele sobe. E naquele momento, a Bíblia diz para mim e para você, ele começa a edificação, a construção do altar, antes de oferecer o sacrifício. Está entendendo o que é que Deus está falando? É necessário uma construção primeiro, para depois oferecer o holocausto, para depois oferecer o sacrifício. Tem que construir algumas coisas. Pastora, reconstruir, não é isso que Deus está falando. Deus está falando de construir. Se Ele está falando de construir, é algo que ainda não existe. Deus está falando de alguma coisa que não tem. Deus está falando de alguma coisa que está faltando. E hoje eu ainda perguntava para o Senhor: Senhor, não é reconstruir? Deus disse: não, minha igreja vai entender. Pode falar que a minha igreja vai entender. É para construir altares que não existem nas nossas vidas. Tem gente que não tem, não é que foi destruído, não tem. Nunca estabeleceu um altar de adoração. Não adora o Senhor fora da igreja. Tem gente que não tem um altar de oração, não tem um altar de jejum. Tem gente que não honra o Senhor com o altar de dentro de casa, que é a sua cama, o seu leito, que é a sua mesa. O Senhor está falando: se você não faz isso na sua casa, começa a construir agora. É necessário começar a construir um altar de intimidade, um altar de santidade, um altar de humildade, um altar de entrega, um altar de fidelidade, um altar de gratidão e de devoção. Aí a gente diz: Deus, eu vou reconstruir. Não, é para construir, porque você nunca foi. Deus, é para eu reconstruir a minha humildade. Não é reconstruir não, porque você nunca foi humilde, você foi soberbo. É para construir. Construir é começar do zero. Tem gente que diz: Senhor, é para reconstruir a minha fidelidade. Não, filho, é para construir, porque você nunca foi fiel. Quando o negócio aperta, você, é para construir. Deus está nos chamando hoje para construir. Depois disso, fazer os nossos sacrifícios pacíficos diante de Deus, como uma oferta de remissão para o Senhor. Sacrifícios pacíficos diante de Deus são sacrifícios voluntários. Aquele que a gente não espera ninguém pedir. Deus me pediu, eu estou pronto para fazer. O que Deus me pediu? Quando o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, precisa chamar alguém, precisa dizer para os obreiros que tem que estar aqui na porta para fazer evangelismo, precisa dizer para os obreiros: olha, tem que vir todo mundo. Não precisa. Isso é uma oferta voluntária, é um sacrifício voluntário, é um sacrifício pacífico diante de Deus. Quando a gente levanta a mão e diz como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou oferecendo ao Senhor oferta pacífica diante dEle. Quando a gente se desprende e diz para o Senhor: Senhor, tudo que eu tenho está aqui, é teu, usa como o Senhor quiser, os meus bens são teus, os meus filhos são teus, usa como o Senhor quiser. Isso é oferta voluntária. Ninguém vai pegar na tua mão e dizer para você: faça isso aqui. Isso não é oferta voluntária. Oferta voluntária para remissão, para dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou me redimindo diante do Senhor, porque eu achei que eu era, eu achei que eu tinha, eu achei que eu podia, mas eu fiz tudo errado. A partir de agora recebe a minha oferta voluntária.
Eu vou levantar 3 horas da madrugada de forma voluntária. A pastora não precisa mais colocar lá no grupo, não. Não precisa mais proclamar, não precisa ligar. Agora 3 horas da madrugada eu vou estar com o Senhor de forma voluntária. Agora eu vou chegar na igreja no culto de domingo meia hora antes para dobrar o meu joelho de forma voluntária. A partir de agora eu vou procurar um obreiro e vou dizer: põe meu nome para limpar a igreja de forma voluntária. Sem esperar que a gente coloca no grupo, está precisando. Irmãos, tem alguém que pode? Não, queridos. Faça com que a sua oferta, com o seu sacrifício voluntário, chegue às narinas de Deus como cheiro suave, cheiro agradável para o Senhor. São sacrifícios pacíficos. E eu começo a ver uma diferença bem grande entre Saul e Davi. Quero terminar falando isso para vocês. Quando o Senhor rejeita Saul, eu fico pensando: o que Saul fez? 2 coisas eu vi que Saul fez errado. A primeira foi que ele começou uma oração sem Samuel chegar. E a segunda foi que ele trouxe o rei e os cabritos como despojo de guerra e escondeu. E disse que ele ia oferecer em holocausto para o Senhor. E a Bíblia não diz que era mentira, pode ser que ele ia oferecer mesmo. Essas 2 coisas eu vi Saul fazendo. E a Bíblia diz que o Senhor rejeitou Saul. Mas eu vejo Davi se embrenhando com Batseba, uma mulher casada. Eu vejo Davi mandando matar o marido dela na frente da batalha. Eu vejo Davi cometendo coisas terríveis que não se compara com aquilo que Saul fez. Mas acontece que Deus é um Deus que enxerga lá na frente. É um Deus que sabia que Saul não arrependeria. É um Deus que sabe, que conhecia o coração de Saul, e em nenhum momento ele viu arrependimento. Sabe o que Saul fez? Ele deu justificativa. É diferente, presta atenção aqui, igreja. Saul, quando Samuel chegou nele e disse: Deus não mandou você matar Agag e não trazer despojo de guerra. O que ele fez? Ele começou a dar desculpas. Eu trouxe para fazer holocausto, para fazer sacrifício. E Davi, quando Deus fala com ele: vou matar 70.000, ele cai com a boca no pó, ele arrepende, ele chora, ele ora. Deus sonda o coração dele e vê arrependimento. Uma diferença muito grande entre esses 2 homens. E por isso eu olho para Davi e vejo que Davi pisou na bola feio. Às vezes, olhando aos nossos olhos, parece que é muito pior do que Saul. Mas quando a gente fala de desobediência, não existe isso. Desobedecer uma coisinha é a mesma coisa de desobedecer algo grande. Para Deus não existe isso. O livro da lei está aqui. Aqui tem coisas fáceis para obedecer, mas tem coisas também que são muito difíceis. E de nada me adianta obedecer aquilo que é fácil e não me esforçar para obedecer o que me custa. Não esforçar para obedecer aquilo que vai causar dentro de mim uma renúncia, que vai causar no meu coração um desprendimento. A Bíblia diz que quando Davi sobe para Moriá, lugar de sacrifício, e a Bíblia ainda vai dizer para mim e para você, ela conta um segredo para nós. Foi exatamente lá neste lugar onde Davi constrói um altar para oferecer sacrifícios pacíficos e voluntários. Exatamente lá que acontece a construção do templo de Salomão, aquele templo que o Senhor disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ei, queridos, Moriá é lugar de sacrifício, é lugar de construção, mas também é lugar de glória de Deus. Quando ele termina de oferecer tudo que ele pode, se tivesse que comprar mais toda a terra ali de Moriá, ele compraria, só para ele ver cessar as consequências daquele pecado. E o Senhor diz, a Bíblia diz que o Senhor olhou para o anjo e disse para o anjo: mete a espada na bainha. E eu estou vendo Deus dizer para algumas guerras que você enfrenta hoje, eu estou vendo o Senhor dizer para o anjo: mete a espada na bainha, já chega, já deu. A partir de agora, eu vou começar a receber os sacrifícios voluntários e a construção do teu altar. Eu estou vendo Deus dar ordem para coisas terríveis que estão acontecendo na tua vida. Eu estou vendo Deus dar ordem para o anjo e dizer para o anjo: guarda a espada na bainha, cessa o preço, é hora de cessar. Eu recebi o sacrifício. Deus está recebendo alguns altares que estão sendo construídos hoje. Tem gente aqui que já está com o coração desejando, sabe que errou,
sabe que fez errado, sabe que fez sem a permissão de Deus. Tem gente aqui que está dizendo: Deus, eu quero levantar um altar em humildade, em gratidão, em devoção, em fidelidade. Deus está dizendo: é isso mesmo, começa a construir hoje, começa a construir um ministério abençoado, um casamento abençoado, ei, começa a construir uma história de fidelidade. E o Senhor diz para mim e para você: as consequências do pecado, elas são escritas no mesmo momento, mas as minhas misericórdias, elas são infinitas sobre a tua vida. Elas se renovam todas as manhãs. E esse é o grande motivo pelo qual tu e a tua casa não serão consumidos. Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós erramos todos, pecamos todos, mas a misericórdia do Senhor, do nosso Deus poderoso, nos alcançou. E Ele enviou Jesus, porque através de Jesus, com Jesus, nós podemos construir uma história. Nós podemos construir uma história que o céu vai estar contemplando. Sabe, querido, essa luta que tu passa, muitas vezes você tem visto o anjo com a espada fazendo justiça na tua casa por conta de um erro, por conta de um pecado, por conta de uma atitude. Essa luta que você passa, os olhos do Senhor estão sobre ela. E o Senhor diz para você: 70.000 já foram tocados, mas eu segurei nos ares o pior que poderia acontecer. Não aconteceu nada pior porque eu não deixei. Não aconteceu nada pior porque a minha mão está aqui, a minha mão está lá, a minha mão está sobre você, a minha mão está sobre os teus. E talvez hoje nós chegamos aqui num ponto que a gente já aprendeu essa lição. A gente já aprendeu que se Deus não falar, não faça. O nosso orgulho, a nossa vontade, a nossa vaidade, ela vai sempre gritar dizendo: essa voz é de Deus. Mas muitas vezes, essa voz é a nossa própria voz. É a voz do nosso próprio coração. Eu te convido a fazer como Gideão. Faça prova com Deus. Se você ouvir a voz dizendo para você fazer algo, ou para você não fazer algo, faça prova com o Senhor como Gideão. Coloque o algodão para fora. Peça para o Senhor molhar ao redor e deixar o algodão todo seco. Você vai ver a manifestação da prova de Deus na sua vida. Não faça nada sem pedir a confirmação do Eterno. Fala com o Senhor: Deus, eu já pedi 1, 2, 3, e Ele está dizendo: não tem problema, eu continuo sendo teu Pai. Para mim você pode pedir 10 vezes. Se você ouvir a voz de Deus dizendo para você: eu quero te usar assim, ainda que você não saiba, não consiga, não entenda, faça prova com Ele. Ele vai te responder, ainda que Ele diga não. O não de Deus também é resposta. O não de Deus também é para nos guardar. O não de Deus também é para nos livrar. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Vamos falar com aquele que tudo pode. Se você pode falar com o Senhor nessa noite, se você pode dizer para Ele: Deus, eu fui ignorante, eu errei. Assim, queridos, se despindo na presença dEle, sem medo, porque Ele é Pai. Não é para mim, não é para o irmão que está do teu lado que tu vai dizer o quanto você errou, é para Ele. Você pode dizer: Pai, eu errei, eu fui negligente, eu fui omisso. Senhor, eu fiz coisas que o Senhor não mandou fazer. O Senhor me alertou, o Senhor usou Joabe. E Joabe veio ao meu encontro e me disse não. Mas eu achei que Joabe queria me controlar. Eu achei que Joabe queria determinar aonde eu iria chegar. E por isso eu não dei ouvidos, Pai. Eu sei que gerou uma consequência no céu. E eu tenho visto essa consequência dentro da minha casa. Eu tenho visto essa consequência no meu chamado. Eu tenho visto essa consequência no meio dessa igreja. E por isso eu te peço como filha. Eu te peço como filha, Pai. Receba a partir de agora as minhas ofertas voluntárias sobre o altar que eu estou disposta a construir com o Senhor. O altar que eu vou começar a construir hoje. O meu altar de gratidão ao Senhor. O meu altar de fidelidade, de devoção. Senhor, eu quero construir hoje um altar de honra. Um altar que vai te honrar.
para Jesus: eu quero construir um altar de honra. Esse mesmo altar vai ser o altar do templo, aonde Deus vai enviar fogo, fumaça e glória. Ai, tchoremassuri candaraia. O Senhor está dizendo: a construção desse altar não vai ser em vão. Ele vai ser usado para manifestar a minha glória e o meu poder. Sabe por quê? As aflições deste tempo, Ramassuri Andaraia, elas não se comparam com a glória que há de vir sobre a tua vida. Ofereça o teu holocausto, ofereça a tua oferta de remissão, entrega para o Senhor a tua oferta voluntária. Levanta a mão para o Senhor e diga para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto, eu estou disposta. Se é para o Senhor, eu quero fazer. Se é para o Senhor, eu desejo fazer. Jesus, estamos como os filhos aqui. Os filhos que muitas vezes deram ouvidos ao coração enganoso, ao coração pecaminoso. É que a gente queria se sentir amado, a gente queria se sentir protegido, desejado, e buscamos em tantas coisas, buscamos em tantas pessoas aquilo que só o Senhor poderia nos dar e pode nos dar. Mas hoje eu vejo, Pai, hoje o Senhor entrega uma visão para essa igreja, que todos que estão aqui vejam, que todos que estão aqui nesta hora vejam a luta cessar no céu, que você possa ter uma visão. Essa situação tem dia e hora marcada para acabar. Quando o teu altar estiver fumegando, quando o teu altar tiver fogo, quando o teu altar tiver holocausto, ela vai subir até as narinas de Deus, e você vai contemplar agora pelos olhos da fé. Você está vendo o anjo da morte, o anjo do vício, o anjo que veio para matar com o vício, com a morte, com a peste. Você vai ter uma visão. Você está vendo ele colocar a espada na bainha agora e cessar essa luta, e cessar essa vergonha, e cessar esse pranto, e cessar essa dor. O anjo está aguardando a espada. Ele está guardando a espada, diz o Senhor. Tem hora para acabar, tem hora para terminar. Eu estou fazendo cessar agora a vida promíscua. Eu estou fazendo cessar agora todo vício, toda imundície. Eu estou fazendo cessar a morte. Eu estou fazendo cessar a enfermidade, a peste. Anjo, guarda a espada na bainha agora. Assim diz o Senhor: eu recebo como cheiro suave o teu sacrifício, a tua renúncia, as tuas orações, o teu choro, o teu jejum. Eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo todas as vezes que tu me adorou quando queria chorar. Adore o Senhor Jesus com todo o teu coração.